Então, bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a esse segundo encontro das conferências organizadas pela Labora. Trabalhamos com saúde mental organizacional e a nossa proposta é uma vez por mês parar para refletir sobre algum tema relacionado ao mundo do trabalho, saúde mental, né? E dessa vez a gente vai continuar a conferência do professor Matheus Baliu, que é doutorando na PUC-Rio. A gente teve então um ótimo primeiro momento de reflexão sobre a questão da gestão do tempo e a escuta ativa no trabalho. E agora a gente vai se dedicar à segunda parte, né, da conversa que a gente começou lá atrás. Então, o Matheus é um colaborador aqui de grande valor para a gente, então seja muito bem-vindo, né? A casa é sua. Vamos te ouvir. Bom, olá pessoal, bom dia a todos. Agradeço a presença de vocês aqui e agradeço mais uma vez o convite do Bruno para estar aqui com vocês falando sobre temas ligados à questão da saúde mental e do trabalho. Hoje eu pretendo estender um pouco mais os temas que a gente trabalhou no nosso primeiro encontro. Aos que não assistiram, a gente tem a gravação, está disponível no YouTube da Labora, não é isso, Bruno? E hoje a gente vai continuar essa mesma conversa, traremos ainda alguns tópicos, né, algumas questões ligadas à questão da percepção do tempo, mas hoje aqui a gente pretende falar sobre a questão da fala, né, da escuta ativa. No encontro passado falamos mais sobre a gestão do tempo, sobre a percepção temporal que nós temos, falamos sobre o papel, né, do presente, do passado e do futuro na nossa mente. E aqui hoje a gente vai falar um pouco mais sobre a questão da escuta ativa. Eu vou compartilhar os slides com vocês, para que a gente tenha um material para acompanhar ao longo da apresentação, mas como sempre, né, e que eu falo também, Bruno, que a gente sempre fala quando dá essas conferências juntos, né? O material que eu trago é apenas para a gente se orientar de alguma maneira e trazer algumas questões. Então, caso vocês queiram comentar, colocar alguma dúvida, trazer o diálogo para algum outro ponto, sintam-se à vontade a qualquer momento da apresentação. Então, só um instantinho, deixa eu só compartilhar com vocês aqui. Todos bem? Sim? Sim, sim, estamos vendo. Maravilha, vamos lá. Bom, no último encontro nós falamos justamente sobre a questão de como lidamos com o tempo de forma global, como as nossas sociedades ocidentais têm olhado para o tempo e têm experimentado o tempo. Nós sabemos que o tempo é uma experiência da consciência, a consciência humana vivencia o tempo, e é também há também, né, uma dimensão cronológica do tempo, ou seja, uma dimensão fora de nós. Aqui, é claro, a gente falou muito mais sobre essa dimensão da consciência humana, de como a consciência lida com o tempo, e é essa também a aproximação que a gente vai ter hoje, né, para além das ferramentas de gestão de tempo, enfim, coisas que geralmente são utilizadas no dia a dia para que a gente tenha um trabalho mais eficiente. Nós sabemos que hoje o nosso tempo está cada vez mais acelerado, o nosso tempo das relações pessoais ele é acelerado, também pela onipresença das tecnologias. Agora a gente está o tempo todo conectado, estamos o tempo todo falando com todo mundo, estamos o tempo todo demandando de todo mundo, né? Isso gera uma demanda psíquica, isso gera uma demanda emocional, isso gera uma demanda afetiva muito grande, em que parece que o tempo todo estamos disponíveis para isso. E ao mesmo tempo também temos, né, essa demanda muito grande através do mundo do trabalho, através da esfera do trabalho. Então, não apenas hoje, né, realizamos o nosso trabalho quando a gente chega no nosso trabalho de manhã, bate o nosso ponto e sai à tarde, bate o nosso ponto novamente, mas né, estamos também aparentemente disponíveis o tempo todo, né? Quem diria nós, né, Bruno, pesquisadores, né, que até de madrugada chegam e-mails, chegam solicitações, chegam coisas do CNPq para a gente assinar, continuar, enfim, e submeter, né? Então, temos uma vivência quase que absoluta, né, da questão do trabalho, né, e da questão das relações pessoais. O que traz, de alguma maneira, uma confusão muito grande para a nossa mente, tanto pela enxurrada de informações e demandas que a gente tem o tempo todo, pela própria forma, e também pela própria forma que a gente tem vivenciado o tempo ultimamente. Parece que, de alguma maneira, né, o lema dos nossos tempos, tá, continua a ser o time is money, tá, o tempo é dinheiro, tá, ou seja, quanto menos tempo gastarmos em determinadas atividades, quanto mais rápido fizermos determinada atividade, não gastando tempo, mais, né, lucraremos com isso. E, portanto, estamos em um momento, né, em que
Temos uma enxurrada de informações, temos um momento em que a consciência está tomada pela aceleração e a nossa atenção nunca está no momento presente. A nossa atenção nunca se foca no presente, a nossa atenção nunca está experimentando o momento presente. E aqui presente, lembrando, né, da nossa última conferência, é justamente aquilo que está à frente de nós, né, aquilo que está diante dos nossos olhos, aquilo que nos toca exatamente naquele momento. É claro, todos nós sabemos, o presente é fugidio, né, mas né, se nós experimentarmos o presente sempre em função do futuro, né, ou né, do passado, nós nunca conseguimos estar aqui e agora. E essa é a grande questão que nós falamos na última conferência. Portanto, vimos um trechinho do Agostinho em que ele diz o seguinte: é impróprio afirmar que os tempos são três: pretérito, passado, desculpem, pretérito, presente e futuro. Mas talvez fosse próprio dizer que os tempos são três: presente das coisas passadas, presente das presentes, presente das futuras. Existem, pois, esses três tempos na minha mente que não vejo em outra parte: lembrança presente das coisas passadas, visão presente das coisas presentes e esperança presente das coisas futuras. Discutimos aqui um pouco esse trecho do Agostinho, vimos como esse trecho do Agostinho expressa uma verdade temporal, ou seja, o fato de que só existe o presente, o futuro já não é mais, já não existe mais, e o passado ainda não é, ainda não existe, e portanto só temos o presente para vivenciar. Até quando experimentamos o passado, ou até quando experimentamos o futuro, estamos experimentando, né, o passado enquanto lembrança presente e o futuro enquanto esperança presente. Ou seja, a forma da espécie humana de experimentar o tempo é sempre no tempo presente. Mas, todavia, vivenciamos de alguma maneira sempre em função de um outro ponto que não no presente. Isso porque tentamos de alguma maneira fugir de determinadas consequências de nossas patologias contemporâneas, ou porque de alguma maneira, por conta da nova, ordem do mundo do trabalho, time is money, nunca conseguimos focar a nossa consciência no momento presente. E isso, é claro, tem todas as consequências, tem todos os problemas que a gente está vendo hoje, em termos de grandes pesquisas, de revisão de pesquisas, em termos de grandes manchetes, que mostram como a nossa sociedade está adoecida. Portanto, a grande questão que nós devemos pensar, de alguma maneira, é como propriamente a gente está experimentando a nossa consciência. E como a nossa consciência está ligada a essa questão do tempo e, fundamentalmente, da escuta. Se na conferência passada a gente pensou muito em função da questão temporal, hoje a gente vai pensar em termos da escuta ativa. Ou seja, não apenas um momento em que eu estou com o outro, estou ouvindo o outro, mas que eu de fato estou escutando. Eu estou levando em consideração aquilo que o outro quer dizer. Eu estou levando em consideração aquilo que o outro quer transmitir para mim. Eu estou genuinamente interessado naquilo que o outro quer trazer. E esse tipo de escuta, que inclusive é uma escuta não apenas do outro, mas uma escuta nossa também, ela só pode acontecer quando eu limito as minhas preocupações e me faço presente. Ou seja, enquanto minha mente estiver no passado ou enquanto minha mente estiver no futuro, eu não sou capaz de escutar, nem a mim, nem o outro. Eu não sou capaz de ouvir, aquilo que, de alguma maneira, eu sou capaz quando a minha consciência se foca no momento presente. E é claro, uma sociedade tão acelerada, a gente tenta o tempo todo responder o outro, mesmo que ele tenha ainda não terminado de falar. A gente tenta já dar as respostas para o outro, mesmo que ele ainda não tenha terminado as frases. E recorrentemente a gente faz isso. No WhatsApp a gente acelera áudio, quando a gente está presente com alguém a gente já tenta responder. A gente tem o tempo todo uma certa necessidade de falar, 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 falar. O que, inclusive, né, um grande amigo meu sublinhou muito bem na dissertação de mestrado dele, o Marcelo Capello, e denominou de falatório, seguindo as reflexões do Martin Heidegger, filósofo alemão. Ou seja, esse nosso falatório ele nos impede de pensar o momento presente. Ele nos impede de estar no momento presente com o outro, genuinamente interessado em ouvir aquilo que o outro tem a dizer. E é claro, a gente está aqui mais focado nas questões do trabalho, mas isso também não se limita ao mundo do trabalho. Se limita ao mundo não se limita ao mundo do trabalho, mas abrange, o mundo das nossas relações. Portanto, a primeira coisa que devemos fazer, de alguma maneira, é deixar de lado a necessidade de responder. A gente tem um impulso imediato em responder, já que, como tudo está acelerado,
a gente pretende transformar o nosso tempo no mais eficiente possível. E talvez a nossa forma de pensar em transformar o tempo na maneira mais eficiente possível seja a maneira mais rápida de chegar ao nosso desgaste mental. Não à toa, nos últimos anos, a gente tem ouvido tanto de burnout, a gente tem ouvido tanto de uma série de patologias psíquicas que estão ligadas a essa aceleração, a essa demanda, absoluta, a essa experiência que a gente está tendo diante do mundo tão acelerada e tão demandante. E, portanto, talvez não estejamos sendo bem-sucedidos nessa nossa linha em relação ao mundo do trabalho. Ou seja, temos que dar pausas, temos que dar momentos. A nossa mente humana, né, e não apenas a nossa mente, mas também o nosso cérebro humano, não está configurado para essa eficiência absoluta o tempo todo. Isso não quer dizer que não sejamos eficientes nos nossos trabalhos, até porque a gente debateu muito aqui na última conferência o quanto o nosso trabalho pode ser uma fonte de prazer, uma fonte de realização, né? Não apenas parte de uma rotina chata em que eu quero, né, no meu dia a dia, me livrar, né? Quero chegar ao happy hour, né, Bruno? O pessoal geralmente sempre fala do happy hour, né? E, e como que o trabalho de fato pode trazer sentido para a nossa vida, né? Pode fazer parte de um projeto de vida, pode trazer uma melhora para a nossa vida e tornar a nossa vida mais interessante. Portanto, o que aqui, né, a gente pretende sublinhar é como é importante deixar de lado essa necessidade de responder, como é importante desacelerar a nossa consciência para que, de alguma maneira, a gente possa, experimentar uma outra forma melhor, ou melhor, uma outra forma mais apropriada de lidar com essas questões. Pode parecer que nós somos super eficientes a partir do momento em que a gente está correndo com a nossa consciência, tentando responder, fazendo tudo isso, mas na verdade nós não estamos escutando nem sendo mais eficientes. Estamos nos aproximando dessas patologias que a gente aqui comentou. Portanto, é necessário deixar de lado a necessidade de responder. Isso é fundamental para que a gente, de alguma maneira, consiga escutar o outro, seja no nosso trabalho ou nas nossas relações pessoais. Isso a gente faz também, que a gente está acostumado a analisar a realidade de uma determinada forma, né? De pensar que quem escuta é subordinado e quem fala é protagonista, né? Ou seja, aquele que detém o poder do discurso, que está falando no momento, que está ativamente se comunicando, é o protagonista, e aquele que ouve é subordinado, né? O que justamente precisamos, de alguma maneira, né, colocar de lado. É muito comum no mundo do trabalho, e vocês podem observar no trabalho de vocês, né, que geralmente a pessoa que mais lidera a sala muitas vezes está em silêncio, porque está genuinamente ouvindo as demandas dos outros. Tá? Ou seja, essa concepção de quem escuta é subordinado e quem fala é protagonista é a maneira mais certa de fazer uma empresa dar errado. É a maneira mais certa de fazer um trabalho dar errado. Porque justamente, se quem fala o tempo todo, né, é o protagonista, ele é incapaz de ouvir o outro. Ele é incapaz de fazer silêncio para que os desejos do outro, as demandas do outro sejam colocados. Bruno, você quer comentar alguma coisa até aqui? Ou alguém? Senão eu vou seguindo. Fale. Eu achei bem interessante essa visão que você trouxe agora de que quem escuta é subordinado, quem fala é protagonista, justamente questionando e até mesmo invertendo num certo sentido, né? Uhum. É muito comum a gente ver isso no ambiente de trabalho, né? Assim, a gente está acostumado com falatório, então a gente imagina que isso se aplica da mesma maneira. Mas a gente esquece o quanto, né? Assim, a capacidade de escutar faz parte de uma boa liderança. Todos que são líderes, de alguma maneira, têm essa capacidade de escutar genuinamente, de estar interessado pelas demandas do outro, né? Porque, afinal, só se lidera uma equipe sabendo as demandas do outro, sabendo como está acontecendo o cotidiano do trabalho, saber como está acontecendo o cotidiano da empresa. Isso é possível a partir do momento que eu me faço escutar. E, consequentemente, né, a partir do momento que eu me faço estar no presente. Isso eu gostaria de trazer essa reflexão para vocês através de um livro que me é muito caro, que é o Palhaço e o Psicanalista, do Cláudio Tebas e do Christian Dunker. Esse livro é muito interessante enquanto um livro que reflete sobre a arte de escutar. Ele é escrito por um psicanalista paulista, professor da USP, e também é youtuber, recomendo bastante o canal dele. Muito, muito interessante, em que ele trabalha muito a questão da ética da escuta, né? Pensando a escuta realmente como uma espécie de ética que a gente pode ter no nosso cotidiano, não uma técnica, uma ferramenta, né? E ao mesmo tempo a gente tem também como escritor o Cláudio Tebas, que é palhaço profissional, é escritor, educador, que tem um quadro muito interessante também no canal dele do YouTube, que é Fala que eu não te escuto,
em que ele mostra no cotidiano, né, por vários experimentos assim sociais, o quanto as pessoas não ouvem aquilo que a gente está falando. Então, eu gostaria de trazer essa ética da escuta aqui para a gente discutir. E aqui eu trago um trechinho logo inicial do livro em que traz um pouco uma reflexão sobre aquilo que a gente estava comentando anteriormente, né? O quanto esse foco no passado e no futuro está ligado a determinadas patologias tão comuns ao nosso cotidiano. Dizem o Dunker e o Tebas. Patologias clínicas como a depressão, em que ficamos presos ao juízo crítico passado, a ansiedade na qual o futuro dá as cartas com sua impiedosa incerteza, assim como o pânico da angústia circular em presente eterno, estão ligados à dificuldade de escutar a si e, consequentemente, ao outro. Então, aqui, o Dunker e o Tebas ligam as patologias, né? A depressão, a questão do passado, né? Se estar preso ao juízo crítico passado, se estar de alguma maneira vinculado a tal ponto, ancorado a esse tal ponto, juízo passado, em que não consegue se fugir dele, né? O presente, de alguma maneira, ele se torna, né, ancorado no passado, e por sua vez, a ansiedade, né, essa patologia que está ancorada no futuro, né, também torna o presente completamente ancorado em outra coisa que não nesse momento atual. Ao mesmo tempo, né, quando a gente não tem uma esperança em relação ao futuro, né, não tem a memória em relação ao passado, a gente também fica preso numa angústia circular no presente eterno. Ou seja, é claro, nós seres humanos somos seres de memória, também somos seres de esperança, ou seja, estamos ligados de fato ao passado, estamos ligados de fato ao futuro, mas ah, quando nós ficamos presos em qualquer um desses tempos, nós temos uma dificuldade absoluta de escutar tanto a nós, aos nossos desejos, às nossas memórias, às nossas questões, quanto ao mesmo tempo também uma dificuldade absoluta de escutar o outro. E isso não apenas nos traz malefícios, né, no ambiente de trabalho, como também nas relações pessoais. Ou seja, segundo Dunker e o Tebas, a depressão está ligada ao passado, a essa incapacidade de se escapar do passado. A ansiedade está ligada ao futuro, à incapacidade de fugir do futuro, de fugir de uma expectativa contínua, né, de uma esperança contínua. E a angústia está ligada ao viver somente o presente. Ou seja, é necessário que façamos a nossa escuta de tal modo a conseguir escutar, né, tanto as nossas memórias quanto a nossa esperança, mas estando no momento presente. Porque afinal, como a gente viu com Agostinho, né, a nossa consciência vive sempre o presente. Seja vivenciando o passado ou o futuro, continua vivenciando o presente. Portanto, aqui a gente percebe, através dessas reflexões e através justamente daquela reflexão de que quem fala é protagonista e quem escuta é subordinado, não é verdadeira, né? Que a gente abre uma nova forma de refletir sobre essas questões. Tá? E que, afinal, se a gente se abre para escutar o outro, tanto no nosso ambiente de trabalho quanto nas nossas relações pessoais, a gente precisa perceber algumas questões fundamentais. A primeira é que escutar o outro é renunciar à telepatia. Ou seja, nós, seres humanos, não somos telepatas. Nós, seres humanos, não lemos a mente de ninguém. Nós, seres humanos, não lemos sentimentos, não lemos pensamentos e, portanto, precisamos de comunicação para entender o que se passa na cabeça do outro. Ou seja, é necessário renunciar à telepatia e perguntar o que o outro está sentindo. É necessário renunciar à telepatia e perguntar o que o outro está pensando. É necessário renunciar à telepatia se queremos verdadeiramente escutar o outro. Fala, Bruno. É interessante essa frase, né? Escutar o outro é renunciar à telepatia. Me fez lembrar um seminário do Lacan, que ele comenta algo que é uma verdadeira revolução psíquica. Estou dizendo com as minhas palavras, né? Quando Hum, a criança percebe que os pais podem não saber, né? Quando ela uhum. se dá conta que não necessariamente o que ela pensa, os pais automaticamente sabem. Sim, sim, com certeza. Eu acho que é muito interessante isso, né? Eu gosto muito você sabe, né? Eu gosto muito da psicanálise. E eu me lembro muito das pesquisas, né? Da psicanálise britânica, assim, de forma geral. Eu tive uma grande professora de psicanálise britânica, a Regina Murat, e ela sempre trazia reflexão, né, junto com a Melanie Klein, junto com a Anna Freud, que depois também vai para a Inglaterra, junto com o Winnicott, né? Essa importância, de fato, né, da comunicação ao longo do tempo. Né? E algo que é muito interessante, né, que está também presente na tua fala, é o quanto, de fato, a gente muitas vezes não consegue entender o bebê.
E essa criança, né, ela vai percebendo cada vez mais que, de fato, os pais também não adivinham aquilo que está na sua mente, né? Não adivinham aquilo que está na sua cabeça. E que, de fato, ela precisa comunicar, né? Não à toa, a partir de determinada idade, a criança começa a apresentar esses sinais de comunicação aos poucos, né? De que ela está com fome, de que ela precisa manifestar alguma necessidade fisiológica, ir ao banheiro, fazer algo, né? E ela aprende cada vez mais justamente esse ponto, de que é necessário, né, comunicar para se ser atendido, é necessário se comunicar, né, para ser compreendido, é necessário se comunicar para que se possa se viver nesse mundo humano. Mas eu acho que ainda como sociedade a gente ainda tem muita dificuldade nisso, né? E talvez cada vez mais, né? Não à toa meu orientador, Edgar Lira, né, diz que a gente vive uma grande crise da fala nesse momento, né, que ele chama de falência discursiva. A gente tem muita dificuldade em entender o outro porque a gente tem dificuldade, começando pelo modo, né, que a gente fala, pelo modo como a gente estrutura as nossas falas, pelo modo como a gente traz uma enxurrada de informações no cotidiano, e a gente não está realmente escutando o outro, né? A gente está vivendo em um cotidiano absurdo em que eu posso falar qualquer absurdo no dia a dia, é capaz da outra pessoa nem me escutar, assim, e me levar a sério porque ela não conseguiu escutar. O Tebas, ele tem isso de muito interessante no canal, em que, assim, ele diz as coisas mais absurdas possíveis, do tipo, ele chega para alguém na rua, num ponto de ônibus, e fala assim, eu gostaria de saber onde é o próximo banco, que eu gostaria de sequestrar alguém. Aí a pessoa nem ouviu a segunda parte, assim, ela ouviu a primeira parte, ela responde, o banco é logo ali, né? Então, assim, ele obviamente faz com humor, né? Mas retrata, de fato, essa dificuldade nossa contemporânea absoluta de escutar o outro, né? Porque a gente cisma que, de fato, né? Quem fala é o protagonista e quem escuta é o subordinado, né? Porque a gente, de alguma maneira, tem uma dificuldade muito tempo de estar no tempo presente. O tempo presente é o tempo da comunicação. Ou seja, escutar o outro também é renunciar a uma posição de poder. Se no Ocidente a gente está tão acostumado a renunciar, a colocar nessa posição de quem fala é protagonista e quem escuta é subordinado, né? Quando a gente genuinamente busca escutar o outro, a gente está renunciando a uma posição de poder. É por isso que muitas lideranças em empresa, por exemplo, têm tanta dificuldade de fazer isso, porque na cabeça delas, né, aquele que está numa posição de poder, ele fala, e o outro só escuta. Enquanto que, justamente, né, todos sabemos, né, não apenas no mundo das empresas, mas sim no mundo político, né, desde Alexandre o Grande, passando por Júlio César, passando por qualquer outro grande líder militar, se você não escuta aquelas pessoas que estão trabalhando contigo, né, que fazem parte da tropa, no caso de César e Alexandre, você de fato não consegue, né, fazer nada. As pessoas têm demandas, as pessoas que trabalham para vocês têm demandas, as pessoas que trabalham junto com vocês têm demandas. Se a gente não escuta o outro, a gente não consegue ir a lugar nenhum, tá? Ou seja, essa é a grande questão, esse é o grande ponto fundamental. Ou seja, uma escuta ativa é a chance de não apenas melhorarmos a nossa eficácia no trabalho, aí sim, genuinamente melhorarmos a nossa eficácia, como é também uma chance de melhorarmos as nossas relações. Não apenas as nossas relações de trabalho, como também as nossas relações pessoais. E justamente, né, quando a gente está aqui no presente, a gente se encontra com uma coisa muito divertida e ao mesmo tempo muito angustiante, que é o imprevisto, né? O imprevisto surge o tempo todo. Ou seja, a lógica do encontro, né, com as pessoas está condicionada pela nossa capacidade de acolher o contingente, o imprevisto, o que manca diante das nossas ideias e das nossas programações. Porque afinal surgem coisas, né, nas relações que a gente tem com as pessoas, nas conversas que a gente tem com as pessoas que a gente não esperava. E a partir do momento que a gente se abre para poder comunicar, para poder conversar, para poder, de alguma maneira, conseguir, né, estar com o outro e não apenas estar ao lado do outro, né, a gente tem que lidar com o improviso, com o imprevisto, com tudo isso que faz parte, né, do cotidiano. Mas aqui, né, está uma coisa bastante interessante. Muitas vezes é justamente o imprevisto, né, a saída da rota que vai nos levar muito mais aos nossos objetivos do que propriamente aquele método rígido que a gente buscava antes. Aquele modo, né, assim, bem estruturado que a gente pensava em colocar a nossa empresa, né? E às vezes é justamente esses pequenos momentos, né, de contorno, esses pequenos momentos em que a gente sai, né, dessa rota programada, em que a gente encontra as melhores soluções possíveis, né? Tanto em termos das nossas relações pessoais, como também em termos das empresas. Ou seja, caso queiramos melhorar as nossas relações, precisamos abrir mão da vontade desenfreada de fala e a necessidade de resposta por um momento. Fala, Bruno. Isso é muito importante, né? Às vezes a gente não consegue avançar, já passei muito por isso,
E é muito saudável você deixar em banho-maria, né? Eu fiz laboratório no ensino médio e tinha essa expressão, né? Deixa em banho-maria, deixa ali, Sim, né? Meio que amolecendo, então vai dar uma volta, né? Vai tomar um cafezinho no corredor, ver as árvores. Ontem, de ontem para hoje eu viajei aqui para São Pedro da Aldeia, né? Ontem à noite, na verdade. E uhum, aí eu tive várias ideias, né? O tempo que eu tô assim em ônibus sim, ou num avião, geralmente é muito fecundo, é impressionante. Quando você sim. não tá nem num lugar nem no outro, você tá no transporte, né? Na passagem, parece que abre uma flexibilidade assim para criatividade, né? Sim. É porque Pelo a menos mente está minha no presente, né? experiência. A mente está Isso. relaxada o suficiente para estar no momento presente. Essa é a grande questão. A gente geralmente pensa que tem que estar tudo muito bem estruturado para que tudo funcione, né? E às vezes as melhores ideias surgem nesses momentos. Assim, peguem na história da literatura, na história da filosofia, na história das ciências, o quanto em um momento de relaxamento, de fato, né, as coisas aconteceram. Eu lembro de um caso, por exemplo, na química, em que um dos grandes organizadores, né, da tabela periódica estava dormindo em frente a uma lareira e ele, de repente, acorda e ele tem a ideia, né, de fato, de organizar a tabela periódica da forma como a gente conhece hoje, né? O que talvez tenha sido uma das grandes questões assim, da ciência, né, no século XX, né? E que, portanto, né, trouxe uma capacidade, né, de avanço científico, de organização, de fato, dos elementos, que não teria, não fosse esse pequeno momento criativo, né? Era muito comum que se não me engano, era o Salvador Dalí, era o Salvador Dalí mesmo, o pintor, o grande pintor Salvador Dalí, ele tivesse a mania de colocar um prato de prata, né, abaixo da cadeira dele, e ele segurava uma bola pesada em mãos, se não me engano, de ferro, e ele tirava um cochilo, né? E no meio desse cochilo, obviamente, né, ele relaxava, o corpo relaxava, deixava cair essa bola no chão, e ele acordava de repente, né? E às vezes acordava desse sonho com ideias renovadas, com ideias revigoradas, e fazia aquelas pinturas maravilhosas, né, super excêntricas, super interessantes que ele mesmo produzia. Ou seja, a gente está acostumado a pensar que o estresse é o que gera realmente um trabalho, mas o estresse ele detona tanto a nossa mente quanto o nosso cérebro, né? Ele faz com que a gente opere em um outro registro, né? E justamente o estresse vem muitas vezes da forma como a gente lida com a temporalidade, né? Não à toa estamos na segunda conferência aqui falando sobre temporalidade e escuta, né? Ligada à questão da saúde mental no trabalho, né? E ligada a um trabalho eficiente de fato. Ou seja, para que possamos, de alguma maneira, escutar o outro, é necessário abrir mão da vontade desenfreada de fala e da necessidade de resposta por um momento, né? Há conversas que precisam maturar, né, Bruno? Como você comentou. Há conversas que precisam fermentar. Há coisas que precisam ser solidificadas depois de alguns dias, depois de alguns momentos, né? Por exemplo, eu tendo a grandes decisões da minha vida em deixar passar um, dois dias, deixar, né, a decisão ali embaixo do travesseiro e pensá-la de fato, né? Assim, deixar ela ser solidificada, ser fermentada, caso haja tempo para isso. Assim, eu acho que é importante que muitas vezes a gente pare com essa nossa ansiedade de resolver tudo em todo momento, né? E deixar de fato com que as coisas fiquem ali, né? Fermentando, solidificando, porque afinal nós mudamos o tempo todo, né? Tem uma frase, uma grande frase, né, do Heráclito, que é um filósofo grego, em que ele diz que nós não entramos duas vezes no mesmo rio. Mas a gente não entra duas vezes no mesmo rio só porque o rio já não é o mesmo, mas porque nós já não somos os mesmos, né? Pensem quantas vezes o humor de vocês muda ao longo do dia e o como que a gente lida e como a gente age diante da vida com esses diferentes humores. Ou seja, o quanto é necessário deixar essas experiências temporais, essas experiências mentais solidificarem, serem experimentadas por nós, tá? É claro que há decisões que têm que ser tomadas mais rápidas ou menos rápidas, mas caso haja essa possibilidade, deixar que de fato essa coisa seja fermentada, tá? A gente tem uma coisa muito interessante, né, que assim, o ser humano ele vivia na época antes da indústria, né? Segundo o ciclo da natureza, né? O ritmo da natureza, ou seja, a gente só colhia quando era possível, né? Depois que a gente encheu a cidade de luz, né? A gente criou as fábricas, tudo isso, a gente costuma achar que tudo pode ser feito no nosso tempo, tá? E às vezes as coisas precisam de tempo mesmo, assim, as nossas relações precisam de tempo, as plantas precisam de tempo para crescer. Eu acho que a gente tem uma grande lição a aprender com isso, tá? Tem um poeta maravilhoso que eu amo, que é o Manuel de Barros. Já leu o Manuel de Barros, Bruno? É muito, muito bom, assim, uma coisa maravilhosa. Em que ele gosta de falar das insignificâncias, né? Então ele fala da minhoca que rasteja, das plantas que crescem. É ótimo, assim, porque é realmente essa experiência da gente estar ligado a uma coisa que é a natureza, que ainda é incontrolável para nós,
mesmo que nós pensemos o tempo todo que nós somos capazes de estar em outro registro que não o registro natural. Ou seja, é importante ter esse momento, né, de escuta, esse momento de fermentação, esse momento de estar em outro registro que não esse registro contemporâneo que a gente tem tido em relação à nossa mente e à nossa fala. Ou seja, é necessário desapegar um pouco, desviar nossa atenção do ego, dos nossos problemas, para que então a gente possa ouvir o outro. Senão a gente fica igual aquelas pessoas, né, que contam um problema, eu falo assim, né? A pessoa conta um determinado problema, nossa, foi difícil chegar ao trabalho hoje, né? Aí ao invés de eu ouvir ela e entender por que que foi difícil, né, eu falo assim, nossa, foi muito difícil eu chegar ao trabalho também. Aconteceu isso, isso, isso. Tô ouvindo ela, né? Assim, eu tô apresentando os meus problemas. Ou seja, caso eu queira genuinamente ouvir o outro, eu preciso também desapegar do meu ego, né, das minhas dores, das minhas questões, né, em determinado momento para ouvir o outro. Né? Até para que eu possa posicionar o meu próprio sofrimento, as minhas questões, as minhas demandas, estar genuinamente nessa experiência humana relacional. Porque afinal a nossa referência é relacional. Apesar da gente estar batendo tanto na questão do subjetivismo, da contemporaneidade, né, nós somos seres com os outros. Nós somos seres que vivemos em meio aos outros, né? Já diria o nosso querido Aristóteles lá desde a Idade Antiga, né? O homem é um animal político, né? O zoon politikon, ou seja, é um animal que vive em comunidade. É um animal que vive em meio aos outros. Não adianta dizer que não, né? Fala, Bruno. Não, eu ia comentar com você justamente reafirmando essa a nossa tendência muitas vezes, né? O outro vem compartilhar algo e a gente compartilha algo nosso que tem a ver com aquilo, né? Sim. É uma tendência bastante forte, né? Uhum. Muito, muito. E essa é a maneira mais fácil da gente não escutar o outro, né? Nosso problema é sempre maior, a gente sempre tem solução. E às vezes as pessoas só precisam ser escutadas, assim, não tem que se oferecer solução, tem que contar problema. As pessoas só precisam de fato ser ouvidas genuinamente, né? O que tem se tornado uma experiência cada vez mais difícil na contemporaneidade. E isso, né, não apenas, né, nas relações de trabalho, como também nas relações pessoais. Ou seja, é necessário, é claro, né, ter uma alteridade em autoestima, né, ter o outro em autoestima, não apenas nós, né, não apenas o eu, o ego. Ou seja, valorizar a alteridade enquanto fundamental para a construção, para a desconstrução e para a reconstrução, tanto de nós quanto da comunidade, né, e da natureza humana como um todo. Afinal, somos animais políticos. Ou seja, nós não nos construímos solitários, nós nos construímos com os outros, nas experiências com os outros, nas relações com os outros. Tá? É assim que nós funcionamos. Tá? E não adianta fingir que não. Tá? Não adianta imaginar que nós somos egos separados da realidade, que, portanto, crescemos independentemente do outro. Nós não dependemos do outro e, portanto, né, somos bolhas, bolhas individuais. As coisas não funcionam desse jeito e as patologias mentais que vêm crescendo em função do subjetivismo e dessa experiência da temporalidade vêm revelando isso cada vez mais. Ou seja, é necessário, né, ter algumas tarefas diárias para nós, né, aprender a cultivar o silêncio, nosso silêncio interior, aprender a cultivar o silêncio em momentos em que a gente precisa de fato escutar o outro, né, estar com o outro e também escutar os nossos desejos, escutar os nossos anseios, escutar as nossas questões. É necessário reservar um momento de foco, atenção e concentração para a nossa presença, né? Hoje tem surgido bastante em cena a questão dos grandes grupos de meditação, das pessoas meditando, fazendo yoga, fazendo outras experiências que nos ligam à questão do presente. E também dar espaço ao que vier a se manifestar, falar, sentir e se revelar no momento, né? É claro, todos nós temos experiências negativas, temos sentimentos negativos, temos pensamentos negativos, né? Eles vão surgir, tem experimentos, tem momentos desconfortáveis que vão surgir, mas enquanto seres humanos é mais eficaz nesse sentido, né? Caso a gente queira utilizar a palavra eficácia, mas acho que tem palavras melhores, a gente escutar a nós e deixar essas coisas se manifestarem. Estar ouvindo a nós é também uma possibilidade, né, de ouvir o outro, né? Aprofundar esses vínculos de escuta de si é também uma possibilidade de ouvir melhor o outro. Assim como o contrário também. Ao ouvir o outro, também aprendo melhor a ouvir a mim mesmo. Isso é fundamental. Essa dinâmica relacional não pode ser negociada. Ou seja, o que que é uma escuta ativa? É uma escuta que envolve genuinamente a capacidade de compreender, interpretar e responder de maneira eficaz às mensagens recebidas. Não apenas imaginar que o outro falou tal coisa ou sentir tal coisa, enfim, utilizando a telepatia, tá? E genuinamente se pondo à função da escuta, tá? Isso não quer dizer que não vão haver erros, a gente sempre vai errar, tá, com os outros nas nossas relações,
Mas é claro, né, é um espaço relacional muito mais seguro e muito mais confiável, tanto profissional quanto social, o que é crucial em diversas interações, tanto pessoais quanto profissionais. Portanto, a escutativa ela desempenha um papel fundamental no desenvolvimento dos nossos relacionamentos, tá, de trabalho ou pessoais, e ela tem um papel muito importante no desenvolvimento do trabalho em equipe, né? Se eu quero, né, trabalhar em equipe, eu preciso ouvir o outro, né? E não à toa é muito comum, né, nas universidades que as pessoas tenham tanta dificuldade com o trabalho em equipe, porque justamente a nossa dificuldade é de escuta, nossa dificuldade é de considerar o outro, né, de considerar os anseios do outro, os desejos do outro, as questões do outro. E é também desempenha a escuta ativa um papel fundamental na resolução de problemas. Porque afinal, se eu penso bem sozinho, eu posso pensar muito melhor com a ajuda do outro, né? O outro pode me oferecer algumas chaves, algumas experiências, algumas formas de pensar aquele mesmo problema sobre outras vias, sobre outras perspectivas. Portanto, né, é fundamental algumas coisas para a gente construir essa escuta ativa. A primeira delas é dar total atenção, se concentrar completamente na pessoa que está falando, né? Não ficar digitando no telefone, não ficar pensando no que ela poderia falar, não ficar pensando nas respostas que devemos dar para ela. Eliminar distrações e interrupções, né? E, portanto, escutar genuinamente, né? Estar genuinamente no presente, ouvindo aquele discurso, né? Tendo zelo por aquilo que o outro está falando. Mostrar que está ouvindo, né? Utilizar determinados gestos, determinadas expressões faciais, determinadas palavras, para demonstrar o interesse e atenção no outro, né? Encorajando a pessoa a continuar falando. E também, muitas vezes, fazer uma paráfrase, mostrando que você entendeu, né, aquilo que foi falado, né? E também tentando confirmar se realmente você entendeu aquilo que o outro está tentando expressar. Ou seja, repetir ou resumir o que a pessoa disse para confirmar essa compreensão, mostrar que você está envolvido na conversa. Ou seja, tudo isso são ações de zelo em relação à conversa, são ações de zelo em relação às relações humanas, sejam elas profissionais ou sejam elas pessoais. É importante fazer perguntas clarificadoras, tá? Questionar de maneira aberta a pessoa, não invasiva, para obter mais informações sobre aquilo, e esclarecer pontos que não estão claros, tá? E evitar interrupções, tá? Permitir que a pessoa termine de falar antes de responder, evitando cortar essa comunicação de forma prematura. Ou seja, se somos capazes de desenvolver essa arte da escuta, que a gente pode chamar de uma escutatória, se não me engano, é o Rubem Alves que utiliza esse termo, a gente enriquece nossas relações de trabalho, enriquece também as nossas relações pessoais. E, portanto, estamos nos dirigindo aqui muito melhor em relação ao nosso autoconhecimento. Nosso autoconhecimento se fortalece. Temos aberto uma possibilidade de mudança e de quebra de padrões de comportamento, de padrões de pensamento. Temos uma descoberta e redescoberta do novo, né? Aprendemos com o outro, aprendemos com as experiências que nos acontecem. Temos, portanto, uma sensação de liberação e de abertura, tá? E temos a capacidade de enfrentar os nossos medos e desafios. Tá? Afinal, o obstáculo é o caminho, cada obstáculo que aparece diante de nós, tá? É uma capacidade da gente agir de outra maneira, de aprender com aquilo. Um aumento e ganho de confiança, quanto mais obstáculos a gente vai ganhando, sejam obstáculos de comunicação, sejam obstáculos, da dificuldade de estar com o outro, da dificuldade de muitas vezes ouvir coisas dolorosas que aparecem tanto no ambiente de trabalho quanto nas questões pessoais, a gente se torna melhor e também é uma chance de melhorar a percepção dos afetos, tanto nossa quanto do outro. Ou seja, temos com isso uma capacidade de crescimento pessoal e uma capacidade de desenvolvimento de diálogos, de relações mais saudáveis e significativas com os outros e com nós mesmos. Ou seja, algumas perguntas se pode fazer, algumas reflexões se pode fazer para uma arte melhor da escutatória. É, por exemplo, rememorar episódios que se sentiu escutado por alguém em um momento complicado. Tá? Pensar como você se sentiu recebido por aquela pessoa, o que aquela pessoa fez para você se sentir escutado. Pensar justamente, em episódios adversos em que a escuta não pareceu presente, e pensar, portanto, o que te fez não se sentir escutado. Pensar o que qualificou esse bom episódio de escuta como uma boa experiência, pensar o que qualificou aquele episódio ruim aquele episódio não escuta como uma experiência ruim. E era isso que eu pensei para trazer para vocês hoje, para nossa reflexão. Agradeço mais uma vez pela presença de vocês, pela escuta, e aqui deixo os meus contatos, o meu e-mail, minhas redes sociais e as plataformas que eu coloco meus cursos online. E mais uma vez agradeço também o Bruno e a Labora pela presença aqui hoje. Gratidão, Matheus. Excelente. Conseguimos então avançar um pouco mais em relação à última vez, né? Justamente você escolheu uma combinação entre gestão do tempo e escutativa, né?
que a princípio são temas bastante diferentes, né? Então eu queria, além de deixar aberta a palavra para as pessoas que quiserem levantar a mão ou escrever no chat, eu queria perguntar para você se poderia comentar agora um pouquinho no final como você enxerga essa conexão entre a escuta ativa, né, e a gestão do tempo, entre as duas palestras, né, as duas conferências. Sim, para além das questões que a gente comentou aqui, né, sobre o tempo da consciência, eu acho que quando a gente pensa em gestão do tempo, a gente precisa pensar em duas formas distintas de tempo, né, que foram as formas que eu comentei aqui. A primeira delas é essa que a gente rememorou tanto, né, que é a questão do tempo da consciência, como a consciência humana experimenta o tempo, né, experiencia o tempo. E, portanto, como a gente pode organizar a nossa consciência para o momento presente, né? E tem também o tempo cronológico, ou seja, esse tempo, né, que passa no relógio, né, e que, é claro, nossa consciência vive, mas vive de forma muito mais voltada, né, para uma experiência compartilhada do que para uma experiência mais individual, que é o tempo da consciência. Aqui, nesse tempo cronológico, há determinados métodos diferentes de organizar o nosso tempo, né? Por exemplo, eu costumo, muito como pesquisador, utilizar o método Pomodoro. Ou seja, eu organizo o meu tempo de tal forma, né, com determinada eficiência, em que eu consigo descansar um determinado tempo e trabalhar com um foco muito mais apurado, muito mais presente, né, naquele tempo. Ou seja, eu faço, por exemplo, pomodoros de 50 minutos de trabalho e 10 minutos de descanso. Tá? Isso faz com que a minha consciência se organize, né, em relação a isso. Isso faz com que o meu trabalho seja muito mais produtivo. O que deixa, claro, tempo para que eu resolva outras questões, tanto no trabalho, como também me deixa mais tempo para poder aprofundar essas relações de trabalho e essa possibilidade de escutar o outro. Ou seja, eu acho que a gestão de tempo ela se relaciona com a escuta ativa a partir do momento que eu trago uma determinada tranquilidade para o meu cotidiano, eu trago uma organização de tempo para o meu cotidiano, em que eu não estou preso à ansiedade, né, e à necessidade de estar correndo com o tempo todo. E que, portanto, né, a partir dessa gestão, eu sou capaz de ter tempo para genuinamente escutar o outro. Sou genuinamente capaz de estar no momento presente. Eu achei muito interessante essa articulação, porque essa questão de escutar os outros, ela é delicada no ambiente de trabalho, porque ou ela pode ser tomada como um momento do ponto de vista do trabalhador, um certo alívio, né? Eu preciso, preciso me afastar disso aqui e bater um papo na cozinha, não é? E esse tempo pode ser visto para o trabalhador como algo importante, para o empregador pode ser visto como um tempo ocioso, vamos dizer assim, de improdutividade, né? Mas a perspectiva que você traz para a gente, ela auxilia muito a articular essas duas coisas. Quer dizer, o tempo da escuta, ele não é um tempo ocioso, ele é um tempo, na verdade, muito produtivo, né? De elaboração, de criatividade, de novas conexões, né? Enfim, até mesmo na perspectiva da psicologia cognitiva, que eles descobriram que para resolver um problema, às vezes é necessário dar um passo atrás para poder avançar, não é? Então, achei muito interessante a sua abordagem. Acho que tem tudo a ver com a nossa perspectiva na Labora, né? Eu espero que a gente tenha ainda muito tempo de colaboração aí ao longo do tempo, né? E te agradecer demais, de verdade, que a gente mantenha contato. A nossa ideia é manter conferências abertas, mensais, possivelmente no primeiro sábado de cada mês, né, nesse horário das 11 a meio-dia, e convidar as pessoas que estão assistindo, ou no YouTube ou por aqui, né, a entrarem em contato. Por enquanto o YouTube não é exclusivo da Labora, ele está no meu canal, Bruno Albuquerque, onde eu tenho vários projetos, né? Mas a ideia é que em breve a gente possa também destacar. Aqui tem um comentário do Diego Reis. Tenho a impressão de que todos vivem com medo um do outro. No ambiente de trabalho competitivo, isso se acentua.
Escutar seria um ganho para todos, mas como quebrar esse muro? Grato pelas conferências. Isso é muito interessante, né? Assim, isso é uma grande questão dos nossos tempos. Uma coisa que geralmente eu comento muito é que é impressionante como até essa perspectiva chegou nas universidades, né? Onde não faz o menor sentido que isso se coloque. Um trabalho intelectual, ele é necessariamente um trabalho cooperativo. Não fosse, não se chamaria universidade. Ou seja, para que eu possa pensar melhor, para que eu possa pesquisar melhor, né, eu preciso da cooperação do outro, né? Eu preciso que o outro me escute nas minhas conferências, eu preciso que o outro leia a minha pesquisa, eu preciso que o outro critique a minha pesquisa, né, e coloque determinados pontos para que eu possa ter algum tipo de melhora, né? Caso isso não aconteça, eu sou incapaz de fazer uma boa pesquisa, né? Afinal, o trabalho da pesquisa é um trabalho colaborativo. Então, a gente sempre está tendendo dentro das empresas, né, entre essa questão do colaborativo e do competitivo, tá? Bruno, já que você fez esse comentário também acho que tem a ver com o comentário do Diego, né, já deixo aqui uma sugestão da gente falar sobre liderança e escuta. Porque eu acho que esse tom, né, da conversa, ele passa ele parte das lideranças, né? Esse tom da colaboração no trabalho, ele parte das lideranças, ou seja, a partir do momento que a gente queira ter uma empresa em que as pessoas colaborem entre si, né, isso parte das lideranças para os liderados, tá? A fazer pensar que os trabalhadores fazem parte de um time de futebol, né, se a gente quiser aqui usar uma analogia, né, em que não adianta que um compita com o outro, se o gol não sair, não adianta nada. A gente não chega a lugar nenhum. Ou seja, essa 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 articulação, né, essa tem quase que um patos, né, uma disposição afetiva dentro do ambiente de trabalho, né? Ele surge a partir da própria organização da empresa. As empresas que prezam pelo tom competitivo, né, vão muitas vezes, é claro, né, serem mais eficientes em determinados pontos, mas vão ser muito menos em outros. Tem aquele ditado popular que diz o seguinte, né? Caso você queira ir, né, rápido, né, vá sozinho. Caso você queira ir longe, vá com outras pessoas, né? Então é muito interessante que vários empresários têm aberto assim a perspectiva completa para isso, né? Tem um livro que eu gosto muito que é o Desempenho de Alta Performance, né? Que é de um ex-CEO da Intel, que eu vou até deixar depois a recomendação aqui no chat, né, em que ele fala o tempo todo da necessidade da escuta dentro do ambiente de trabalho, né, do quanto essa escuta colaborativa, né, aqui ele está falando sobre colaboração, é fundamental para que se tenha, né, um ambiente de trabalho confortável para que as pessoas possam se sentir participantes de um projeto. Afinal, né, a gente sabe que não é uma realidade contínua, mas assim, devemos pensar o trabalho como algo que nos faz mais humanos e menos humanos, como algo que contribui para os nossos projetos de vida e não que nos empobrece, nos entristece humanamente. Então, acho que essa é a grande questão. Acho que as lideranças das empresas são fundamentais para gerar esse tom mais colaborativo e não competitivo, que nós sabemos que não acontece em boa parte das empresas. Excelente, Matheus. Muito obrigado, então, pela sua presença. Se você quiser dizer algumas palavras finais antes da gente terminar, seu momento. O livro se chama Gestão de Alta Performance, do Andrew Grove. Estava procurando aqui para poder passar a dica para vocês. Bom, gostaria de agradecer a todos, a presença de todos, a escuta aqui. E Bruno, caso ache interessante, estaremos aqui para as próximas oportunidades. Obrigado, gente.